Pessoal, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de Geografia do Brasil? Minha mãe, mas que mapa é este? Este é o belíssimo mapa do Acre. Quem disse que ele não existe? Aqui está. Quem não acredita, eu estou provando que ele existe. Olha que estado belíssimo, o último a ser incorporado à federação em 1903, como consequência do ciclo da borracha. Ele que faz fronteira a noroeste, a norte e a nordeste com o estado do Amazonas. Ele tem uma pequena fronteira a leste com o estado de Rondônia. Estão vendo aqui, ó, Rondônia. E na porção sul, Peru e Bolívia. O Acre tem duas fronteiras internacionais. Geograficamente, a gente gosta de estudar o Acre dividindo ele em duas regiões. A região do rio Juruá, que é polarizada pela cidade de Cruzeiro do Sul, onde está 30% da população do estado, de aproximadamente 800 mil habitantes, e pelo vale do rio Acre, onde está 70% da população do estado, com destaque para a cidade de Rio Branco. Nós temos cidades importantes no Acre, como é o caso no oeste de Cruzeiro do Sul, que vocês estão vendo. No centro, Feijó. Nós temos Sena Madureira no centro-leste. Notem que todas elas estão interligadas por uma rodovia, BR-364 e a 317. E nós temos Rio Branco, que é o entroncamento de várias rodovias municipais, estaduais e federais. Se você se deslocar de Rio Branco em direção ao Amazonas, você vai encontrar um município importante, que é Porto Acre. Se for para o sul, você vai encontrar Chapuri, do Chico Mendes, que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não sabia quem era, e Senador Guiomar e Plácido de Castro são as principais cidades do estado do Acre. Agora, eu trouxe dados gerais sobre o Acre, para que a gente possa, então, ter noção, e quando necessário, nós comparamos com o Brasil. Vejam o estado do Acre, que ocupa quase 2% do território brasileiro, cerca de 164 mil quilômetros quadrados. É bem razoável. O estado de São Paulo tem 2/3 desse tamanho, ou seja, na verdade, o Acre é 2/3 do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 247 mil quilômetros quadrados, o Acre tem 164 mil, então o Acre é cerca de 2/3 do tamanho do estado de São Paulo. É um estado grande. Poucos municípios, são 22, eu falei ali para vocês alguns, os mais importantes, enquanto estava apresentando. Ele se destaca quanto às unidades de conservação. Você deve ter visto no mapa algumas áreas achuradas. Elas representam quase 1/3 do território do estado, cerca de 53 mil quilômetros quadrados, ou pelo menos representavam, porque vai saber, do jeito que o governo está querendo flexibilizar essas áreas de conservação, elas tendem a diminuir. A população do estado é de 790 mil habitantes, representa 0,4% da população brasileira. Lembrando que eu estou utilizando dados oficiais do IBGE, não estimativas. Só o ano que vem, 2020, com o novo censo, é que nós teremos números confiáveis. Mas se você quiser buscar na internet, aí no seu site preferido, você vai encontrar números às vezes um pouco diferentes, mas nem tanto. A taxa de analfabetismo é bastante alta, praticamente 1/6 da população, 15%, quase o dobro do Brasil. Taxa de analfabetismo no Brasil que já é altíssima, lembrando que eu levo em consideração a população acima de 15 anos. E não levo em consideração o analfabetismo funcional.
Com mais de 8 anos de estudo, ou seja, pessoas que conseguiram ou que estão concluindo o ensino fundamental 2, 48,5%, enquanto no Brasil 55%, quer dizer, a taxa de escolaridade aqui no Brasil ela é muito baixa e no estado do Acre consegue ser um pouco pior. A taxa de mortalidade infantil muito elevada, 19 por mil, a do Brasil 15 por mil, a que a Organização Mundial de Saúde recomenda no máximo é 10 por mil e o Acre está com o dobro. O PIB representa 0,2% do PIB brasileiro. Atualmente o Acre tem um PIB de 28 bilhões de reais, comparado ao PIB brasileiro que é de 12 trilhões e 800 bilhões de reais. A renda per capita é de R$ 36.800, o que dá então uma renda per capita média de R$ 3.000 por mês. Esta é a renda per capita, não quer dizer que ela seja perfeitamente distribuída, muito pelo contrário. Aliás, se a renda per capita do estado do Acre, ou seja, a renda de cada habitante fosse de R$ 3.000, seria bastante significativo. Obviamente, R$ 3.000 para cada habitante por mês. Por isso, perfazendo os 36 mil. Quer dizer que tem muita gente no Acre levando muito mais dinheiro de quem deveria realmente, que são os trabalhadores. No Brasil, a renda per capita é quase o dobro. Então, trata-se de um estado bem pobre. A renda per capita brasileira que é de R$ 65 mil por ano, ou de cerca de R$ 5.000 por mês. Você aí que está me ouvindo, na sua família, todo mundo tem direito à renda per capita brasileira que é de R$ 5.000 por mês? Não! Então tem gente levando mais do que você. Tomara que quem leve mais que você não são os especuladores, os políticos e os corruptos, mas eu tenho minhas dúvidas. Bom, voltando aqui, população com até um salário mínimo, veja, eu estava falando de uma renda per capita para o estado do Acre de R$ 3.000 por mês, do Brasil de R$ 5.000 por mês. Aí você pega este dado estarrecedor, até um salário mínimo no Acre, 26% da população tem que sobreviver. Este número é praticamente o do Brasil, que é de 24%. Quer dizer, brutal concentração de renda. O governo, que arrecada em termos de ICMS no estado do Acre, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, anualmente praticamente R$ 1.900.000.000, sendo que no Brasil a arrecadação do ICMS representa quase 10% do PIB, R$ 1.027.000.000. E depois disse que falta dinheiro no Brasil. Claro que não falta, gente. O problema é que o nosso governo é um buraco negro, é um saco sem fundo. Frota de veículos, o Acre tem licenciado 217 mil veículos, enquanto no Brasil nós temos 85 mil veículos. Em termos de rodovias, lembrando que essa é a malha federal e estadual, nós temos 1.700 quilômetros. O do Brasil é de 300 mil quilômetros. Mais uma vez, isso só leva em consideração as rodovias federais e estaduais, esquece as municipais e as vicinais. Em termos de pavimentação, de asfalto, as rodovias do Acre têm um percentual de 74%, enquanto do Brasil é de apenas 59%. Pois é, o pessoal vive tirando sarro no Acre, mas o Acre tem mais rodovias asfaltadas, pavimentadas do que o Brasil. É mole? Em relação a policiais por 100 mil habitantes, então são dados importantes porque são dados de segurança, a segurança que hoje é um assunto muito delicado no Brasil. Nós no Acre temos 477 policiais para cada 100 mil habitantes. Para você saber, então, multiplica aquele número por 8. Então, para patrulhar o estado do Acre,
nós temos aí 8 vezes 500, aproximadamente 4.000 policiais. A média brasileira é quase a metade do Acre, 272 policiais por 100.000 habitantes, tá vendo? A segurança no Acre também é melhor que o do Brasil, na média. Em termos de homicídio doloso, aquele que é o pior, aquele que é com intenção de matar, ou seja, o famigerado assassinato, o homicídio doloso no Acre é praticamente a média brasileira. No caso do Acre é 24,6 por 100.000 habitantes, no caso brasileiro é 23,7. É brincadeira. E depois o pessoal ainda tem aquele mito que na região norte o pessoal vive na lei do Mato Grosso, ou seja, marcou, tomou tiro. Não é bem assim. O Acre tem como população carcerária atualmente 3.800 presos, mas tem um déficit prisional na média brasileira. Para cada preso em cadeia do Acre, tem um condenado, melhor dizendo, para cada dois presos do Acre, você tem um condenado, 2 por 1, que não consegue lugar para ficar preso. Está solto, condenado, mas não tem prisão, não tem cadeia para o sujeito. De tal forma que o déficit prisional é de quase 2.000 pessoas. Então, atualmente, nós temos 3.800 presos no Acre e tem mais 2.000 condenados, mas não tem cadeia para encarcerar o indivíduo. Que maravilha! Índice de desenvolvimento humano municipal, o Acre tem bem abaixo do Brasil, 0,663. Então são municípios com deficiências na área de hospitais, na área de escolas, na área de renda. Como a gente percebeu, a renda é baixa, quase metade do Brasil, percentual de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza brasileira é de 26%, muito alto. Então isso afeta o índice de desenvolvimento humano, que é de 0,660, enquanto a média no Brasil é bem mais alta, de 0,730. E isso representa muita diferença quando se fala em termos de desenvolvimento humano. Meus caros, então nós apresentamos o Acre, trouxemos dados sobre o Acre. Para quem diz que esse estado não existe, aqui estão variados e importantes dados, né, do comportamento da população em termos de renda, em termos de comportamento etário, humano, em termos de segurança. Então vou ficando por aqui, fechamos com mais uma aula de Geografia do Brasil. Continuem acompanhando as nossas análises. Até a próxima, gente. Tudo de bom. Fiquem bem.